Bom, boa tarde novamente para todos. E eu vou fazer uma oração para a gente começar. Muito obrigada pela presença, Alexandre, Sara e Natan. Senhor, meu Deus, muito obrigada, papai, pela oportunidade de estar aqui e aprender com os teus servos, Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito na vida deles, Jesus. E te agradeço, meu Pai, por poder aprender com eles, Jesus. Sermos edificados e poder servir melhor na nossa vida aqui na Terra ainda, Jesus. Eu lhe peço a tua bênção sobre essa família, Senhor. E lhe peço, Jesus, que o Senhor use eles, meu Pai, para falar conosco essa tarde, Jesus, e também as outras pessoas que virão a assistir isso depois, Senhor. Eu te louvo e te engrandeço, Senhor, pois o Senhor é bom e em tudo, Jesus, nos guia para o melhor. Amém. 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 Então, pessoal, agora eu vou estar encarregado de cuidar desse rapazinho aqui por um tempo. Sara vai iniciar, tá bom? Depois a gente troca e eu venho aqui continuando a palestra. Vai lá, papai. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu vou começar. Oi, boa tarde. Eu sou a Sara. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem como compartilhar uma tab? Tem sim, Sara. Tem Só uma. um terceiro botãozinho. É que quando eu coloco no compartilhar. Faz o seguinte, desvincula ela, clique e arrasta para baixo. Isso. Tá. Alexandre deu uma ideia aqui, vamos lá. Rapidinho. Compartilhar com vocês os slides fica mais fácil de ver. Espera aí. Falando os técnicos. Ok. Eu acho que é melhor ir a tela toda. E eu vou pra lá. Se não tiver outra opção, que essa não é tão boa. Porque não tá aparecendo. Faz, cancela e põe de novo. Pera aí, gente, pera aí. Por que aqui tá bloqueado? Aqui, ó. Deixa eu ver se... agora apareceu. Isso, deixa agora eu voltar lá pro início. Aí vocês me falam se estiverem vendo certinho, tá bom? Falamos sim. Tá carregando nesse momento? Se tiver qualquer problema para vocês me ouvirem, me fala. Porque com o Natan, que às vezes faz barulho, passa um carro, aqui, né? Tudo certo? Tudo certo. Ótimo, valeu. Gente, como eu falei, eu sou a Sara, meu esposo é o Alexandre, e hoje a gente foi convidada a conversar com vocês sobre empresas e a visão missionária. E especificamente a gente vai tratar um pouquinho de negócios como missão, que já é um termo que está começando a rodar um pouco o Brasil, e a gente vai falar um pouquinho do que Deus tem feito, do que a gente tem visto Deus fazer na prática, na teoria, na Bíblia principalmente. E uma pequena apresentação nossa, né? O meu esposo ele é formado em computação, licenciatura pela UNB também, e ele é formado em linguística pela Missão Além. Então, daí também surgiu a nossa ideia de mexer com uma escola de idiomas, e depois ele vai falar um pouquinho mais sobre a escola que a gente tem. Ele serviu no Sudeste Asiático também por 1 ano e meio, aproximadamente. E ele é o diretor e o fundador da Live Idiomas, que é a escola que a gente dirige hoje. E eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo, pela UNB também, e formação missiológica e teológica pelo CEANA, Missão AMID. Não sei quantos conhecem, mas é aqui no DF mesmo.
E eu sou coordenadora atualmente pedagógica da Live Idiomas. Então, o Alexandre fica mais com a parte administrativa e eu fico mais com a parte pedagógica, de auxílio aos professores, aos alunos, às aulas em si. E tem o Natanzinho, que a informação sobre ele é que ele tem 1 ano e 3 meses, é muito fofo e esperto. A gente congrega hoje na Igreja Presbiteriana do Itapuã, aqui no DF, aqui pertinho de onde a gente mora. E um pouquinho sobre como vai ser a nossa apresentação hoje, sobre o que a gente vai falar. A gente vai tratar, em primeiro lugar, sobre visão missionária. O que seria essa visão missionária, quem que fez a missão, quem chamou quem, esse tipo de coisa. E depois a gente vai entender essa visão missionária dentro de 3 palavras, né, que é ministério, trabalho e negócios. E depois eu vou tratar um pouquinho, isso tudo dentro de uma pesquisa que eu fiz no seminário, que eu já vou apresentar para vocês. E depois a gente vai falar de Business as Mission, que é esse negócios como missão, o termo em inglês BAM, não sei quantos conhecem, e em português é negócios como missão. E o que isso tem a ver com a igreja brasileira, da qual nós fazemos parte? O que a igreja brasileira vê disso? E depois, o que faremos, irmãos? Entendendo tudo isso, o que a gente faz a respeito disso? Porque uma coisa muito certa na nossa vida cristã é que, diante de um conhecimento do Senhor, diante de um conhecimento do que Ele tem feito, a gente tem algo a fazer. Então, o que a gente vai fazer diante disso tudo que a gente vai ver? E depois o Alexandre vai apresentar para vocês a Live Idiomas e como que a gente aplica tudo isso na live. Então, vamos começar tratando um pouquinho aí do trabalho que eu fiz, que é exatamente sobre negócios como missão, Business as Mission, e o subtítulo dele são os conceitos bíblicos de negócios e a compreensão da igreja brasileira sobre os negócios como acesso aos povos não alcançados. Vou depois falar um pouquinho sobre esses povos não alcançados. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? A gente precisa partir dela. A orientação foi do pastor Ricardo Oliveira, que era pastor no seminário, e o co-orientador João Mordomo, que tem uma grande expressão, né, na área de Business as Mission. E para a gente continuar isso, para a gente entender, eu gostaria que a gente pensasse sobre a visão missionária, o mundo dos negócios biblicamente. Não apenas dicotomizar, como a gente vai ver daqui a pouco, mas o negócios e empresas são uma coisa, a visão missionária é outra. Mas como o título da nossa palestra realmente expressa, são empresas e visão missionária. Tudo está ligado. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a analisar é qual é essa missão que a gente tem. Quem enviou quem em missão? Quem cumpre essa missão? E quais são os obstáculos a essa missão? E a gente vai começar a entender um pouquinho sobre esses obstáculos que a gente tem à missão. E o primeiro deles são os PNAs, os países fechados ao evangelho, os povos não alcançados, que são os PNAs. Toda vez que eu falar PNA, povos não alcançados. E a primeira coisa que a gente precisa ver é essa janela 1040. Não sei quantos estão familiarizados com essa definição, mas é basicamente uma delimitação geográfica, como esse quadrado mostra para a gente, né? Esse quadrante aí mostra para a gente, com a maior concentração mundial de PNAs. E o que são esses PNAs? São países que têm menos de 2% de evangélicos ou menos de 5% de cristãos professos. Aí incluem católicos e quem se denominar cristão. Isso segundo o Joshua Project. Toda vez que vocês quiserem informações relevantes sobre PNAs, o Joshua Project é uma boa fonte. Então, essa janela 1040, ela é a delimitação geográfica com a maior concentração dos países fechados ao evangelho, esses que estão em vermelho nesse quadrante. E os países fechados ao evangelho, os países da janela 1040, eles têm 2 características principais. E eu gostaria de mostrar. Não, eles têm várias, né? Na verdade, não são 2. Eles têm outras características e eu quero abordar 2 com vocês para a gente entender. A primeira delas é uma dominação religiosa. É uma dominação religiosa de 3 grupos religiosos, que é o hinduísmo, o islamismo e o budismo. Então, são religiões extremistas, religiões grandes nesses países e que realmente dominam toda a cultura, todo o modo de viver, toda a cosmovisão desses povos que estão ali, são dominadas por esses 3 blocos religiosos.
E a segunda característica que eu gostaria de abordar com vocês é que existe uma extrema pobreza na janela 1040. Não é países apenas que têm religião diferente. Existe uma realidade física e financeira também nesses países que levam a 8 em cada 10 pessoas dos mais pobres, dentro dos pobres, 8 em cada 10 são os mais pobres. Eles estão na janela 1040. 8 em cada 10 pessoas desses mais pobres dos pobres estão na janela 1040. Então, existe uma pobreza extrema nesses países, nesses povos não alcançados que estão dentro da janela 1040. E aí você pode pensar apenas com essas duas características, mas por que tanta pobreza? Mas por que tanta dominação de religiões extremistas que dominam a cosmovisão desse povo e que trazem tantas coisas para esse povo e os afastam do Senhor? Qual que é a raiz do problema? Eu queria que a gente pensasse um pouco em como a raiz do problema é a própria queda do homem. O homem afastado de Deus, ele caminha rumo a tudo que é de ruim, porque Deus é bom, Deus é amor. Então, quando ele, lá na queda em Gênesis 3, quando aconteceu a queda, ele caminha em todas e quaisquer circunstâncias para estar longe do Senhor e para trazer todos os malefícios que isso traz junto. E às vezes a gente pensa no pecado que aconteceu na queda como, me afastei de Deus. Mas quais são as consequências disso? A gente viu religiões que não consideram o Senhor, pessoas vivendo em extrema pobreza e tantas outras coisas mais, que são consequência do pecado. E o pecado, a gente precisa entender que ele é o que une todos os homens. Lá em Romanos 3:23 fala, né, que todos pecaram. Se existe uma coisa comum a todos os homens, a todas as pessoas da humanidade, é que todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos afastados da glória de Deus, então vamos caminhar rumo a tudo que é contrário à glória de Deus, tudo que é contrário à vivência com o nosso Deus. E o pastor Breno Vieitas trouxe na conferência Tela, não sei quantos já assistiram, se quiserem saber sobre empresas, empresários do reino, o Tela é uma ótima opção. Eles são pessoas extremamente cristãos, extremamente fiéis ao nosso Senhor. E numa dessas conferências, o pastor Breno Vieitas trouxe essa frase que eu achei muito fantástica na descrição do que acontece nesse real problema do pecado, que a falta de Deus é um ciclo de destruição. A gente vive constantemente, depois da queda, por causa do pecado, em um ciclo de destruição. Mas quando Deus chega na situação e dá um basta, Deus começa um ciclo de construção. E foi isso que ele fez na cruz com Jesus. Ele começa esse ciclo de construção e nós, como filhos dele, nós fazemos parte desse ciclo de construção. E a gente vai falar também sobre alguns outros desdobramentos desse problema do pecado. Como eu falei para vocês, não é só aquela coisa romantizada, vivo agora destituído da glória de Deus. Mas quais são as consequências? Existem consequências práticas para isso e que afetam toda a nossa vida, em todas as circunstâncias, toda a vida de todos. E alguns desses desdobramentos do pecado não é apenas a fome, não é apenas a idolatria, mas também nós temos uma visão da logística do mundo missionário, a logística de missões. E o João Mordomo, que foi meu co-orientador, ele divide isso em quatro obstáculos, vamos chamar assim, que é o sair, o entrar, o ficar e o inserir-se. Então, quando um missionário vai para um povo não alcançado, ele enfrenta basicamente esses 4 obstáculos. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um deles, rapidamente. Primeiro, para sair do meu país. Eu sou brasileira, eu vou ir para um povo não alcançado. Eu tenho uma deficiência, uma dificuldade com recursos financeiros, com autorizações legais, visto,
qualquer coisa que seja, que eu precise de autorização legal para sair do meu país e ir para outro. Eu enfrento também um contexto familiar, que muitas vezes a família não quer que a pessoa vá, porque você vai para um lugar que é perseguido, como assim? Mas tem igreja aqui no Brasil, e até o próprio missionário, ele tem um contexto pessoal dele, que ele fica com medo de sair. É um lugar difícil que ele está indo, e o país dele é a casa dele, então para sair é difícil. Não é tão simples assim, né, quanto a gente romantiza na visão missionária. E aí, esse missionário saiu. Ok, conseguiu sair. Agora, para entrar no país, ele precisa ser admitido no país. Não é só chegar no aeroporto, ufa, cheguei aqui e vou começar a falar de Jesus. Ele precisa ser admitido naquele país. Ele precisa justificar o que ele vai fazer nessa viagem dele lá, quanto tempo ele vai ficar. E isso se a polícia comprar o que ele está falando. E ele não pode mentir, ele é cristão. E depois de entrar nesse país, ok, consegui passar do aeroporto. Agora, deixa eu voltar aqui, passou 2 slides. Agora eu preciso ficar nesse lugar. É uma permanência a longo prazo. Quando você quer causar um impacto em um lugar, você precisa ficar a longo prazo. E o que acontece muitas vezes é que os missionários vão para esses povos não alcançados e precisam ficar. Sai, entra do país para conseguir um visto. E vai com visto de estudante, várias outras coisas. E esses vistos que são utilizados, muitas vezes eles são vistos como suspeitos. Como ou a pessoa é traficante, ou é missionário, que também eles não querem lá no país deles, ou ele é um espião. Muitas vezes ele é visto dessa forma. E ele precisa ficar ali. Então ele enfrenta essas questões de permanência a longo prazo, de visto, de sustento, fiscalização constante em cima dele, porque ele já entrou no país como suspeito. E ele precisa se justificar o tempo inteiro. E depois disso, ele precisa se inserir no povo. Não é só você ficar lá, mas você precisa fazer parte de um povo que é completamente diferente do seu. Existem as diferenças culturais e não apenas como eles dançam, como nós dançamos, o que eles cantam, o que nós cantamos, a comida é diferente. Não, atividades básicas. Eu quero ir comprar coisas no mercado, já é diferente. Eu preciso saber onde é o banheiro, já é diferente. Necessidades básicas, que isso vai criando uma barreira, vai criando uma dificuldade e uma comunicação eficaz do evangelho. Para fazer isso, eu preciso estar inserido naquele povo. Eu não posso apenas chegar lá e, estou aqui, olha Jesus, vamos falar de Jesus. Eu preciso me inserir nesse povo. E diante dessas 4 barreiras, eu entrevistei 30 missionários que estão em campo. Eles são de diversas regiões, temos aqui alguns gráficos, né? Eles são do Mato Grosso do Sul, aqui do Brasil mesmo, trabalham no Centro-Oeste, trabalham na Ásia, na Indonésia, na Romênia, na África, na Turquia, diversos lugares. E 83,3% possuem ensino superior. Eu quero destacar isso aqui, porque quando a gente fala de empresa e visão missionária, o quão valioso não é alguém que tem ensino superior, alguém que tem uma expertise em alguma área. E olha as profissões que eles elencaram: especialistas de alguma área, teólogos, missiólogos, letras, educação, enfermeiros, fonoaudiólogos, jornalistas, administradores, químicos, arquitetos e urbanistas, psicólogos, cientistas da computação, artistas. Assim que eles se definiram, eu classifiquei aqui em algumas profissões mais gerais. Então, o quanto que essas pessoas não poderiam usar a sua profissão em uma empresa ou não, mas para que elas alcancem esse povo. E também eles são de maioria da igreja presbiteriana, mas tem ali também outras igrejas, como Batista, Cristã Evangélica, Quadrangular, Comunidade de Porto Alegre, que foi uma extra que a pessoa adicionou. E eles são de diversas agências também. Como essa pesquisa foi feita na missão AMID, e a maioria dos missionários são presbiterianos, então a maioria é da AMID e da PMT, que é a agência da presbiteriana. Então, o que eu quero chamar a atenção? Eles elencaram 3 principais obstáculos. Todas as respostas giraram em torno, quando perguntados sobre os obstáculos que eles enfrentaram, giraram em torno de 3 coisas: dinheiro, dificuldade com recursos financeiros, vistos e comunicação.
O que corrobora com aquilo que a gente estava falando antes. Eu não tenho visto, eu não tenho dinheiro para ir, não tenho dinheiro para ficar, tenho que ficar entrando e saindo do país, tenho dificuldade de falar com as pessoas, não apenas da língua, mas da cultura, da maneira como elas vivem, como que eu vou me comunicar com elas. Então, esses missionários apontaram essas dificuldades. E eu quero apontar um outro problema que também é um desdobramento do pecado, que é a dicotomia. E prestem bastante atenção nessa palavra, dicotomia, porque ela é muito sutil no nosso dia a dia. Nós consideramos o que é sagrado, o que é secular. O que eu faço na minha hora de almoço, que eu estou aqui ouvindo uma palestra sobre o Senhor e a visão missionária nas empresas, e o que eu faço na minha aula de 2 horas. O que eu faço nos meus 6 dias da semana, o que eu faço no domingo ou no sábado, quando tem atividade, quando eu estou no culto, quando eu não estou. Mas repara o que Tiago fala no capítulo 1, dos versículos 22 a 27. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o que é se guardar incontaminado do mundo? Buscar a santidade. Buscar o nosso Deus para que Ele opere em nós em toda e qualquer circunstância, não apenas na nossa religiosidade do domingo, mas no refrear a língua, em coisas corriqueiras como refrear a língua, que a gente seja praticante e não apenas ouvinte do evangelho. Então, essa dicotomia também cria um problema, e a gente vai tratar um pouquinho dela aqui nesse ponto. Observa como que a gente tem um entendimento de missões ou do mundo espiritual. Essa aqui a gente chama de uma pirâmide espiritual. Os pastores e missionários estão lá em cima. Os educadores, médicos, biólogos, voluntários sociais, pessoas que estão aqui fazendo algum trabalho um pouco mais social, eles estão logo de baixo. Depois tem os economistas, os administradores, os engenheiros, que são pessoas que eles têm um trabalho, mas é um trabalho mais secular do que os outros que ajudam as pessoas. Eles estão embaixo. Agora, empresários, empreendedores, investidores, pessoas que lidam com o dinheiro, elas não estão nem ali na pirâmide espiritual, elas estão logo abaixo, estão lá perto do inferno, porque a gente não considera elas ali. Não, são pessoas que lidam com o dinheiro, que têm amor ao dinheiro. Mas será que isso é verdade? Será que não é essa visão dicotômica que a gente tem que está fazendo a gente ver os pastores missionários, pessoas que têm um ministério em tempo integral, estarem no topo de uma pirâmide, de uma hierarquia? O que será que a Bíblia fala sobre isso? E aí eu queria trazer para vocês o como isso é difícil, traz um problema do nosso entendimento em relação à palavra ministério. O que é ministério? Quem é o missionário? Qual que é a nossa missão? Qual o papel dos teólogos profissionais, dos líderes da igreja? Qual é a diferença dos clérigos e dos leigos? Existe essa diferença ou não? E aí, nessa pesquisa, tem um livro que eu recomendo vocês lerem, que é Os Outros 6 Dias, do Paul Stevens. Um livro muito interessante em que ele trata sobre essa questão da divisão entre clérigos e leigos. No Novo Testamento, a palavra que é utilizada para se referir a leigos, o que é traduzido para o português como leigos, que a gente fala leigo, quem não é pastor, quem não é missionário, né? Quem é só membro da igreja, entre aspas, é a palavra laos. Laos, na verdade, lá no original, no Novo Testamento, ele se refere ao todo do povo de Deus. A um todo. Então, como a gente vê nesses gráficos, não existe uma separação, clérigos de um lado, leigos do outro. Existe, na verdade, um todo do povo de Deus, onde os líderes estão inclusos. Eles estão inseridos nesse todo do povo de Deus. Então, não existe clérigo, não existe leigo. Existe uma liderança que tem o seu papel fundamental para estabelecer qual é a teologia que vai ser colocada naquela igreja, na igreja, o que é bíblico, o que não é.
o problema é que, na verdade, a gente vê tudo dicotomizado, como essas frases que estão aí entre aspas, que vocês podem ver, são frases que as pessoas disseram na pesquisa que eu trouxe, que eu fiz uma outra parte da pesquisa com brasileiros, 389 brasileiros cristãos da igreja evangélica, e eles responderam alguns assim, quando eles foram perguntados sobre negócios como missão, o que será que é isso, né? A pessoa respondeu assim: não gostei do termo negócios, mas missão é alcançar vidas para Jesus. Tem o negócio de Deus e o negócio do homem, são bem distintos. Olha como isso é bem dicotomizado, o negócio de Deus, o negócio do homem. Mas será que nós não estamos inevitavelmente relacionados a Deus em tudo da nossa vida? Isso é muito mais bíblico, porque tudo que fazemos é para a glória de Deus, absolutamente tudo. E a outra pessoa falou, para mim é complicado, porque eu já fui empresária e hoje sou dependente de Deus. Então as pessoas enxergam como que o empresário, que ele que gera o seu próprio recurso, que mexe com o seu próprio dinheiro, ele não é dependente de Deus. Mas será que ele não depende de Deus para tudo também? A gente precisa pensar sobre essas coisas. Então o nosso entendimento de ministério, ele é dicotomizado também. Quem faz ministério e quem não faz. Então, vocês que estão na universidade, vocês fazem ministério também. Vocês não são leigos e aí o pastor da sua igreja é o clérigo. Não, nós somos o laos de Deus. Nós somos o povo de Deus, que precisamos seguir aqueles que entendem mais da Bíblia, que são espiritualmente mais experientes, que são treinados para estudar a Bíblia e passar a boa teologia para as pessoas, mas nós fazemos parte do mesmo povo e cada um com a sua função, como diz lá em Efésios 4, cada um na sua função, a gente, como um corpo bem ajustado, vai desenvolvendo o ministério juntos. E aí a gente vai passar a tratar disso, então, beleza. Entendendo essa questão da dicotomia que a gente tem na mente, o que acontece nos trabalhos e nos negócios? Porque isso influencia também nos trabalhos e nos negócios. A gente vê o trabalho como um mal necessário, um fruto da queda, uma coisa que, poxa vida, Adão. Por que você foi fazer isso? Agora eu tenho que trabalhar todo dia, tenho que ir para a universidade cedo, voltar tarde para depois eu arranjar um trabalho que vai me fazer sair de casa cedo e voltar tarde, ou para passar num concurso público para eu ter o mínimo de estabilidade, mas eu ainda vou ter que trabalhar, Adão. Poxa vida. Ou será que o trabalho ele é planejado e exercido pelo próprio Deus? Quando Deus criou, aí tem outro livro do Timothy Keller, Fé e Trabalho, também muito bom para vocês. Depois eu passo a lista dos livros. Ele trata sobre como Deus, na criação, ele estabeleceu o trabalho e ele mesmo trabalhou. O verbo em hebraico utilizado, meler, ele é um verbo utilizado para que Deus trabalhou, mas ele também é utilizado como os seres humanos trabalham, é o mesmo. Não é um verbo separado para Deus. Não, ele exerceu o trabalho também, assim como nós. Então, o trabalho ele é planejado, e não apenas planejado por Deus para que nós façamos e cuidemos da criação dele, mas Deus também exerceu esse trabalho. E a gente vê essa citação do Keller é muito interessante, porque ele trata da cosmovisão cristã. A gente pensa que o evangelho, muitas vezes, ele é algo que a gente tem que enxergar no trabalho. Eu estou lá no meu trabalho, eu preciso ver, enxergar as coisas do evangelho que estão ali, subliminares, no meu trabalho, nos meus estudos. Mas, na verdade, o evangelho ele é um par de lentes que você enxerga tudo no mundo. É o contrário. Você vai... Com o evangelho na sua frente, na sua vida, com o Espírito Santo em você, você vai enxergar tudo de maneira diferente. Não é apenas algo que você vai inserir ali no seu trabalho. O evangelho que é o principal, não o trabalho. E nos negócios, aí eu trouxe 3 conceitos que estão inseridos nos negócios que muitas vezes a gente pensa como sendo algo demonizado, algo ruim. E o primeiro deles é o lucro. Por quê? Lembra que a gente falou das pessoas lá que só pensam em relação a empresas e negócios é dinheiro. E dinheiro vem do diabo. O lucro de uma empresa. O que isso seria? Que conceito é esse biblicamente? Lá em Lucas 19, depois tome um tempinho para ler a parábola das 10 minas. Ele trata do princípio da multiplicação. O lucro, ele não é apenas você ter o dinheiro para você, ou você cuidar do dinheiro que Deus te deu, mas você vai pegar aquilo e você vai multiplicar para Deus, porque Ele é o seu Senhor que vai voltar
e um dia perguntar para você o que você fez com o que eu te dei. Não apenas dinheiro, ele fala de dons e talentos também naquela parábola. Não apenas dinheiro, mas o lucro, ele traz esse conceito da multiplicação. O que Deus me dá, o que eu faço com isso? Eu multiplico ou eu guardo ali, enterro, para quando ele voltar, eu olho, cuidei tão bem do que o Senhor me deu. Não é apenas cuidar bem do que o Senhor nos dá, mas é multiplicar aquilo. Multiplicar o que temos do Senhor. E também o conceito de propriedade de bens. Às vezes a gente acha que é errado a gente ter muitas posses, sermos ricos, até termos muitas coisas. Se aquilo for o que move a sua vida, é errado mesmo, é pecado. Mas é um conceito de mordomia. Você cuida e você cuida bem daquilo que Deus te dá, dos bens que você tem. Você é mordomo daquilo. Você não é o dono daquilo, mas um mordomo. E também as transações comerciais, e aqui é fundamental para a questão empresarial. São nas transações comerciais que nós estabelecemos a maior parte dos nossos relacionamentos. No nosso caso, quando lidamos com um aluno, quando lidamos com um possível cliente, um possível parceiro, nós estabelecemos relacionamento, não é apenas uma conversa comercial. E é aqui que eu posso estabelecer conversas relevantes e revelar o Senhor de forma intencional e relevante. Porém, a visão que nós temos é que a gente acha estranho. O termo negócio só remete a dinheiro para a gente. Mas o que é o dinheiro? O que é o lucro numa empresa, num negócio? E então, eu queria trazer para vocês a definição do Business as Mission. Vamos pensar um pouco o que BAM não é, primeiro. O Matt Stunhag, ele é um grande palestrante e uma pessoa que fala muito sobre BAM no movimento Lausanne e ao redor do mundo. E ele traz a definição do que BAM não é. Isso aqui é muito importante para a gente entender, porque BAM, uma empresa BAM, um negócio como missão, ele não é caridade cristã. Ele não é uma empresa falsa, ele não é apenas para fornecer o visto que os missionários estão com dificuldade de conseguir, ele não é apenas para um benefício econômico privado, não é só para o missionário conseguir o dinheiro dele ou para o cristão, não, para o cristão conseguir o dinheiro dele, fazer o seu próprio dinheiro e falar que é para o Senhor. E uma empresa que é gerida por um cristão, ela não é apenas uma empresa assim que vai fazer as coisas de qualquer jeito, que não tem estratégia do reino clara e definida. Tem um plano empresarial e tem um plano missionário também. Ela não é uma empresa sem estratégia missionária. Ela tem isso também. Então, o que BAM não é, precisa ficar claro na nossa mente. E agora vamos ver o que é BAM, então. Então, lá em Lausanne, em 2004, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na hora. Tá. Lausanne, em 2004, lá na Tailândia, é difícil para eles definir. Foi difícil definir o que é BAM. Então, eles elencaram esses tópicos. BAM é uma missão holística que envolve o todo do ser humano. É um negócio do reino. São negócios do reino. BAM, ele é diferente, mas ele se relaciona com ministérios no ambiente de trabalho, fazedores de tendas e doação de lucros empresariais para missões. Então, uma empresa BAM, ela não apenas é um ministério, uma pessoa que está exercendo ministério no seu trabalho, ela não são os fazedores de tendas, pessoas que usam o trabalho para falar do reino. Ela não apenas doa lucros para missões, não é apenas isso, mas ela está relacionada. É simultaneamente um negócio real e uma missão real. Ela busca sim o lucro, ela é uma empresa real. Ela vem em todas as formas e tamanhos, vocês vão ver BAMs de todas as maneiras possíveis. E não é apenas empregos e dinheiro, não é só sobre isso. E o resultado final é sempre para a glória de Deus. Então, segundo ainda o Matz, existem algumas coisas sobre empresas BAM. São negócios reais, viáveis, sustentáveis e lucrativos, com propósito, perspectiva e impacto do reino de Deus. E existem 4 pilares que depois o Alexandre vai falar um pouquinho para vocês, que é o impacto espiritual, econômico, social e ambiental e para a glória de Deus. Então, não é apenas uma empresa que existe lá por existir, ela existe para a glória de Deus. E aí eu também conversei com alguns BAMers, e eles trouxeram algumas definições próprias deles do que é BAM, que eu achei interessante trazer aqui. Primeiro, o impacto empresarial numa postura redentora do próprio mundo empresarial. As empresas são corruptas, buscam apenas o lucro, mas uma empresa BAM, ela traz um impacto no próprio mundo empresarial.
E também não é apenas a oposição a práticas abusivas ou só questões éticas. Ela traz também não é só, como fala aqui no texto, né? Não é só não fazer o mal, mas é você buscar fazer o bem. É você buscar revelar o Senhor sempre na empresa. E ainda algumas questões sobre as empresas BAM, segundo os relatos dos próprios BAMers, que são pessoas que têm empresas BAM. Funcionários e empresários cristãos da janela 1040 não estão contabilizados nas estatísticas. Então, muitas vezes, quando você for ver, você for pesquisar sobre quantos BAMers existem no mundo, você não vai nem achar eles. Porque eles não são contabilizados, porque as pessoas não conseguem associar a palavra missões e a palavra empresas, negócios. E são pessoas empreendedoras por vocação. São pessoas chamadas por Deus para serem empresários, para serem empreendedores. Não é um pastor que Deus mandou ele ser pastor e ele vai ser empreendedor. Às vezes acontece de ser as duas coisas ao mesmo tempo, várias vezes. Não é só a oportunidade de visto, como a gente já falou, e algo aqui que nos chama a atenção, que a gente parte para a parte da igreja brasileira nisso. A cultura brasileira foi toda preparada para BAM. Isso é uma declaração de um BAMer. E por que isso? Aí eu queria mostrar para vocês agora o que a igreja brasileira sabe a respeito de BAM. Sabe a respeito de empresas relacionadas à visão missionária, empresas que têm visão missionária. Muitas vezes a gente olha só por esse versículo dizendo assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, e a gente demoniza o dinheiro, né, como a gente viu, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente acaba vendo aquela questão da dicotomia nisso também, na visão que a igreja brasileira tem. E aí aquela pesquisa que eu fiz com 389 cristãos do Brasil. Como é essa igreja? Primeiro, ela é muito diversa e ela é em idade ativa. Lembra aquele dado dos missionários? Que eles têm profissões, ensino superior, profissões que podem ser de grande impacto nos povos não alcançados? A igreja brasileira tem basicamente a mesma característica. A maioria dessas pessoas estão em idade ativa, podem prestar um serviço de qualidade para esses povos que estão tão necessitados, estão vivendo em extrema pobreza e têm necessidades específicas. São pessoas de todas as regiões do país e também muito diversas denominacionalmente. Eu não vou ler todos, né, porque são muitos, mas sim, coloridinho assim a ponto do gráfico ficar branco. São muitas denominações, então a igreja brasileira é muito diversa. E isso traz uma vantagem cultural para o brasileiro, que a gente vai falar já já. E olha a capacitação que essas pessoas têm, que esses brasileiros cristãos têm. Eles, 57,3% têm ensino superior completo ou ensino superior incompleto, estão cursando, pararam, então eles têm uma capacitação profissional alta. E reparem que aqui as profissões que eles têm. As 3 primeiras, que eu elenquei aqui em número de aparição, né? Quais profissões tem mais. As 3 profissões que mais tem, 3 áreas profissionais que mais tem, educação, comércio, agronegócio e negócios e profissionais da saúde. São exatamente as 3 principais áreas que os povos não alcançados estão necessitados. Eles estão necessitados de professores de qualidade, de escolas de qualidade. As pessoas que mexem com comércio, agronegócio e negócios, ensinar as pessoas a fazer um bom agronegócio, o Brasil é muito bom nisso. Profissionais da saúde, nem se fala. E o Brasil tem essa potencialidade, a igreja brasileira tem essa potencialidade. E aqui, quando eles falaram sobre a atividade eclesiástica deles, muitos se definiram literalmente como esquenta-banco. Eu não estou brincando, escreveram lá, esquenta-banco. Apenas membro da igreja. Mas 82,6% estão em funções ativas na igreja. E aí essa escadinha que vocês estão vendo, é um gráfico que o João Mordomo, meu orientador, também ele visualizou isso, a caminhada cristã. Você é um não cristão. Quando você é evangelizado, você se torna um cristão. Quando você está firme, estabelecido na igreja, você se torna um discípulo. E um discípulo, quando ele é equipado, ele é bem equipado, ele se torna um obreiro.
E um ombreiro que ele é enviado, ele se torna um cristão de visão mundial, um cristão que se preocupa com a grande comissão em todos os lugares do mundo, nos povos não alcançados também. E 82,6% das pessoas da igreja brasileira estão nessas funções ativas, ou seja, eles são os obreiros, que estão a um passo de se tornarem um cristão de visão mundial. Eles precisam ser enviados e entenderem a sua função no corpo. Se eles se relacionam mais ou menos diretamente com os povos não alcançados, não importa, mas se envolver de alguma forma, porque temos uma grande comissão a cumprir, né? E a grande maioria, 97,4% da igreja brasileira sabe o que são povos não alcançados. Poucas pessoas não sabem, mas a maioria sabe. Porém, eles nunca ouviram falar de BEM, não conhecem quem está envolvido, não estão envolvidos com BEM, que é essa grande potencialidade que tem para alcançar os povos não alcançados. E aí, quando eles foram definir, né, o que é BEM, quem não conhecesse foi desafiado a definir brevemente o que é. 18,5% ficaram bem distantes do que é BEM, definiram como essas citações colocam, né? Pessoas que trabalham com vendas para missões, talvez? Não tem nada a ver com BEM, como a gente já viu. E 38,2% definiram algo aproximado, mas ainda ficaram muito no fazedor de tendas. Uma empresa BEM, ela é mais do que um fazedor de tendas. Ela inclui os fazedores de tendas dentro dela, mas ela vai além ainda, é uma empresa de impacto social. Então, 38,2% ficaram ali no meio do caminho. Mas, olha esse dado, 43,2%, mesmo que não soubesse o que era BEM, eles definiram como algo que BEM realmente é, muito próximo. O uso dos negócios como oportunidade de evangelização, sendo a única porta de entrada em regiões contrárias ao evangelho. Isso aqui é muito próximo de BEM. Então, a igreja brasileira, ela sabe o que é BEM. Ela tem essa potencialidade de entender o que é BEM e de fazer parte disso. Mas repara aqui, quando eu perguntei para eles se eles consideram BEM como algo vindo de Deus, 37,2% disseram que não sabem, não tem certeza. E algumas pessoas responderam que não vem de Deus. E aí, a gente precisa entender uma questão que é a cultura brasileira. Ok, a igreja brasileira sabe o que é PNAs, mas não conhece BEM. Precisamos juntar essas duas coisas e entender a nossa cultura, a potencialidade que a própria igreja brasileira tem em BEM. Primeira coisa, o brasileiro é criativo. Criativo demais. Empresas estrangeiras contratam brasileiros. Brasileiros na pandemia se viraram fazendo novas empresas para conseguir o seu ganha-pão. Brasileiro é extremamente criativo. O brasileiro é diverso. Lembra da questão do que a gente elencou sobre a diversidade da igreja brasileira? E isso traz uma porta quando você vai tratar com povos diferentes do seu, né? Porque o brasileiro ele consegue ter uma relação interpessoal com pessoas de qualquer lugar, basicamente. Porque o brasileiro naturalmente já é diferente um do outro. Também o jeitinho brasileiro. A gente sempre arruma um jeitinho de fazer a coisa acontecer. O jeitinho brasileiro no empreendedorismo ajuda muito. Traz alguns obstáculos, mas esse não é o foco. Mas ele traz buscar soluções onde não tinha solução. A gente consegue achar. O Brasil, ele também é colônia. Ele foi colônia, ele não foi colonizador. Então, historicamente, o Brasil se aproxima muito dos povos não alcançados, porque eles também foram colônia. E ainda, economicamente, dadas as devidas proporções de dificuldade de pandemia no mundo inteiro, o Brasil tem uma economia forte. Ele pode investir. Ele tem uma economia que pode fazer um grande impacto nos povos não alcançados. E ele é neutro politicamente até então, até segunda ordem. Ele tem essa neutralidade política que faz ele dialogar com qualquer país de maneira mais fácil. Não fácil em tudo, mas é mais fácil dialogar com o brasileiro. E um relacionamento interpessoal que o brasileiro sabe fazer como ninguém. Não sei se vocês se identificam, mas eu me identifico aqui. Quando a gente vai tratar com outros povos, com pessoas estrangeiras, a gente consegue fazer amizade. Então, isso para os povos não alcançados é muito importante. E a igreja brasileira, essa igreja que a gente viu, 82% são cristãos ativos nas suas igrejas. Então, é uma igreja engajada, com todas as dificuldades teológicas, com todas as deficiências que todas as igrejas têm ao redor do mundo, mas é uma igreja engajada, é uma igreja que está servindo.
Então, essa igreja precisa fazer diferença. E eu queria que a gente enxergasse que mais que um potencial que a igreja brasileira, que nós, cristãos brasileiros, temos em relação às empresas do reino, BAM, as empresas BAM e os povos não alcançados, nós temos um propósito. Deus tem um propósito nisso para conosco. Porque Deus não está fazendo você perder tempo na universidade estudando o seu curso. Deus não está te preparando para o mercado de trabalho à toa. Eu não passei, apesar de eu mexer com uma escola, com educação agora, eu não passei 5 anos e meio da minha vida lá na FAO à toa. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz na nossa vida, para nos preparar para fazermos aquilo que Ele quer que façamos. E o que a gente vai fazer diante disso? Eu queria que a gente pensasse sobre algumas coisinhas. A igreja brasileira, ela precisa saber sobre BAM. Por isso que a gente se dispõe também a falar a respeito de BAM. As lideranças das igrejas precisam preparar os cristãos para que eles vivam fora do templo, para que eles saibam viver fora do templo. A gente precisa enxergar uns aos outros como cooperadores da mesma obra, inverter, sabe? A pirâmide, ao invés dos pastores missionários estarem lá em cima na hierarquia, não é uma hierarquia, é uma preparação para que todos possamos ir e cumprir a grande comissão. E temos apenas funções diferentes no ministério que todos temos. A gente precisa pensar em contribuir para erradicar a pobreza, gerando riqueza, trazendo uma empresa de impacto para que gere riqueza naquele país. Precisamos lutar contra a nossa própria visão dicotomizada. A gente precisa enxergar os obstáculos dos PNAs como oportunidades para a gente ir cumprir a grande comissão. E eu queria tratar com vocês agora de uma citação do Wayne Grudem, um teólogo fantástico que muitos conhecem, no livro dele Negócios para a Glória de Deus, quando ele fala sobre empresas e missões. Ele fala assim, mas e se os cristãos pudessem mudar as suas atitudes em relação aos negócios? E se os cristãos pudessem começar a mudar as atitudes do mundo em relação aos negócios? E se a gente mudar isso? E se as atitudes em relação aos negócios mudarem da forma que ele descreveu, né? Isso tudo que a gente viu para trás tem muito a ver com o que ele descreveu no livro. Então, quem poderia resistir a ser um sujeitador da terra agradável a Deus, que usa os materiais da boa criação de Deus, trabalha com a dádiva do dinheiro, o dinheiro é uma dádiva, dada por Deus, para obter bons lucros morais, mostrar amor aos seus vizinhos, dando-lhes empregos, produzindo bens materiais que superam a pobreza mundial, bens que permitem às pessoas glorificar a Deus pela sua bondade e que sustentam diferenças justas nos bens e que encorajam uma concorrência moralmente boa e benéfica. Quem iria resistir a isso? Que grande carreira seria essa? Que grande... Perdão. Que grande atividade para os governos favorecerem e encorajarem. Desculpa, gente. E que solução nós trazemos para a pobreza mundial? Para a pobreza lá da janela 1040. E que grande forma de nós darmos a glória para o nosso Deus. Que os negócios não sejam algo apenas dicotomizado na nossa vida. Apenas uma parte da nossa vida, mas que nós possamos usar isso em empresas para a glória do nosso Deus. Amém? Agora eu vou passar para o Alexandre. Eu vou pedir que parar a gravação, tá bom? Ele vai falar um pouquinho de como a gente tem aplicado isso na prática.